para você mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Cíntia Esclarece, nosso espaço no YouTube para falar de tênis e muitas outras coisas. Lembrando que material para o tênis vocês encontram em Porto Alegre, na Avenida Dom Pedro II, número 390, loja 110, na Klein Sports. Bom, o vídeo de hoje vai falar, como diz o nome, sobre a AIDS. Mas, claro, que mesmo que você seja uma criança de 8 anos, que esteja assistindo esse vídeo e que seja com seu pai ou sua mãe, hein? Você sabe o que é AIDS. O que a gente vai conversar hoje é sobre como a AIDS foi apresentada à humanidade. E esse vídeo ele tem o propósito de explicar para você que acha que a Covid-19 e todos os receios que ela está nos levando é uma teoria da conspiração e que não existe a nova ordem mundial e que tudo é coisa da cabeça de apoiadores do presidente. Eu vou mostrar para você como já houve outra tentativa antes de dominar a raça humana pelo medo. No final eu vou colocar uns 3 minutos de uma reportagem que tem sobre o surgimento da AIDS. Não vou colocar agora, porque se você assistir a reportagem pode não ver a minha explanação, e eu quero que você veja. Foram muitos motivos, digamos assim, para sentir medo de fato. Eu me lembro que veio uma conversa de que tinha sido criada por engano no laboratório ao tentar uma cura para o câncer. Eu tenho para mim que pessoas profissionais têm uma chance muito menor de cometer enganos. Se você que está me assistindo, ou eu, a gente for mexer no laboratório, naqueles vidrinhos que saem fumacinha, a gente vai fazer um monte de porcaria. Mas cientista, se enganar, bom, cada um com a sua cabeça. E aí, nesse acidente, então, surgiu o HIV, a AIDS, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em português, né? Na matéria vocês vão ver que o repórter fala ainda AIDS, de tão antigo, isso é de 83. Mas pelas ruas houve muito medo, muito pânico mesmo, e a mecânica foi mais ou menos a mesma da Covid. O que é que você tem mais medo de perder na sua vida? Não é o seu carro, não é a sua casa, não é talvez nem aquele romance, aquele parente mais próximo. É a sua saúde. É o que você precisa para ter todo o resto. Então, se alguém quiser atacar você, é meio lógico imaginarmos que vai usar do expediente do medo de perder a saúde. E foi o que aconteceu. Por 4 cantos do mundo, e do Brasil principalmente, havia terror e pânico, pregando que a AIDS mataria todo mundo. Tinha um comercial na TV que passava dizendo assim: se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Dizia isso. A repercussão foi tão negativa que o mesmo comercial foi remodelado e posteriormente apareceu com o texto invertido: se você se cuidar, a AIDS não vai te pegar. A AIDS também foi chamada de a peste gay, porque achava-se que somente pessoas passivas na hora do sexo é que contraíam a doença. Depois veio a público, ficou esclarecido que qualquer um pode contrair, através da relação sexual e do compartilhamento de seringas contaminadas, né, por sangue de infectados. Na mídia na mídia impressa, na TV, todo momento, imagens de pessoas com aquele aspecto cadavérico, né, emagrecendo, sendo minados, tendo a sua saúde minada pela AIDS. Tudo com o propósito de que pode ser para informar o povo, ou pode ser para apavorar o povo. Por quê? A prática do sexo é uma coisa que todo mundo gosta, independente da preferência com quem fazer, todo mundo gosta de sexo. Evitando esse tipo de prática, principalmente no sentido dos heterossexuais, a reprodução humana estaria bastante perto do controle. Existem legislações para isso, o controle de natalidade, mas o medo funciona muito mais facilmente, até porque menos pessoas vão querer desobedecer se elas estiverem mentalmente dominadas por esse sentimento de medo irracional, aquele que não nos deixa pensar e refletir a respeito. Então posso dizer para vocês que a mídia bateu muito nisso também naquela época, e teve um caso muito marcante aqui no Sul. Um jogador do Internacional de Porto Alegre foi contaminado, não me cabe aqui citar nomes, e teve um adversário durante o jogo, um time, que declarou que se ele fosse escalado e entrasse em campo para jogar, eles sairiam da frente e deixariam esse atleta progredir com a bola até o gol. Para vocês verem como isso bateu fundo no inconsciente coletivo e teve sim um grande efeito no sentido de apavorar as pessoas. Ou seja, havendo ou não havendo tentativa de dominação mundial, você acreditando ou não acreditando nessa tentativa, a Covid-19 não é a primeira vez que uma doença é usada em contexto para este fim.
E agora eu vou deixar vocês com os 3 minutos da reportagem, então, com o link para o canal onde está postado toda a matéria. E você pode observar como a matéria é feita nesse sentido e com músicas de fundo aterrorizantes, como se fosse um filme de suspense, um filme de terror. Acompanhe aí então, e um grande beijo. Ciência Esclarece, porque quando a gente entende fica mais interessante. O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. De Nova York, o repórter Hélio Costa conta por que é que os médicos e sanitaristas estão tão preocupados. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Há 1 ano que este homem, Phil Lanzerata, está lutando para não morrer. Esta nova doença praticamente destruiu as defesas naturais do organismo de Phil, seu mecanismo imunológico, deixando-o vulnerável a uma série de doenças fatais, que o obrigaram a ser hospitalizado 15 vezes, de junho até agora. O resultado é que estou sempre fraco e cansado, diz Phil. 90% dos casos da Síndrome da Deficiência Imunológica foram constatados em Nova York, São Francisco e 5 outras cidades dos Estados Unidos. Mas, segundo as informações mais recentes, a doença já chegou a 29 estados americanos e a 15 países. Quem diz isto é o Dr. Richard Selleck, que dirige o grupo de trabalho que tenta encontrar as causas da doença. E aqui nos Estados Unidos, o senhor já considera o problema uma epidemia? Sim, sem dúvida. Agora que identificamos a doença, podemos dizer que tivemos em 1978 apenas 4 casos no país. Em 79 tivemos 9 casos. Em 82 registramos mais de 700 casos e no momento há uma epidemia. Doutor, o senhor diria que o problema da Síndrome da Deficiência Imunológica já é internacional, chegando a vários países? Sim, já recebemos relatórios de 70 casos da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS, em vários países, principalmente da Europa Ocidental, como Inglaterra, Alemanha, Suíça, França, cerca de 20 casos no Canadá, 20 ou 30 casos no Haiti e Ilhas do Caribe e alguns poucos casos da América do Sul. O corpo humano é dotado de um mecanismo imunológico natural com milhões de anticorpos que combatem infecções, vírus e bactérias. O número destes anticorpos é reduzido drasticamente nas pessoas que contraem a síndrome, ou AIDS, e elas acabam com desinteria aguda, um tipo de tuberculose que não tem cura, encefalite, meningite, pneumonia, herpes e câncer da pele. Eu contraí herpes zoster, uma herpes grave que ataca os nervos, e como resultado fiquei surdo do ouvido esquerdo. As vítimas da síndrome ou AIDS geralmente contraem 2 infecções sérias ao mesmo tempo. No caso de Phil Lanzerata, ele sofre não apenas de herpes, mas também de um tipo raro de câncer chamado sarcoma de Kaposi, que começa com umas pequenas manchas e depois se alastra por todo o corpo. Normalmente, são registrados apenas 20 casos deste câncer por ano nos Estados Unidos. Mas nos últimos 18 meses foram anotados 300 casos de sarcoma de Kaposi aqui. Eu estava vivendo como uma bomba relógio, sem saber o que ia acontecer. O câncer de Phil está sendo tratado, mas sua deficiência imunológica continua. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a Síndrome da Deficiência Imunológica. Mas até agora,
não conseguiram resultados satisfatórios.